dedicação ao ministério da palavra e à oração. Atos capítulo 6 diz-nos o seguinte: naqueles dias crescendo o número dos discípulos. Eu gosto dessa palavra, crescendo o número dos discípulos. Os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 se reuniram. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: que coisa linda! Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra, a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nós nos dedicaremos ao ministério da palavra, da oração. Nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. No início da igreja, na verdade, no início de toda a igreja não avança, irmãos, se não houver oração e se não houver palavra. Uma dedicação à palavra de Deus, porque é Deus quem dirige a igreja, é Deus o Senhor da igreja. Jesus disse: eu estou edificando a minha igreja. Então é importante sabermos disso. Eu preciso me dedicar ao ministério da palavra e da oração. Evidente que você poderia dizer, eu já ouvi pessoas dizerem isso, então é só isso. Pastores que às vezes têm uma igreja pequena, 30, 40 pessoas, e eles não fazem nada, porque eles se apoiam nesta palavra e dizem: não, eu tenho que me dedicar ao ministério da palavra e oração. Certamente você tem que fazer isso, né? Mas você tem que cuidar da sua família, você tem que trabalhar. O apóstolo Paulo dizia isso: aquilo que para mim, o que precisava tanto para mim como para aqueles que estão comigo, estas mãos me serviram. Então eles trabalhavam, irmãos. Claro que neste momento a igreja estava enorme, a igreja estava tão grande. Meu Deus, quantas pessoas já haviam? Quem sabe 10.000 pessoas, quem sabe mais, porque numa ocasião 3.000 se converteram e depois mais 5.000 foram acrescentados. Então é bem possível que a igreja estava enorme e os apóstolos, iniciando a igreja, precisavam mesmo se dedicar. Além disso, havia muitas pessoas prontas para servirem. Ah, que coisa gostosa! Escolham entre vocês. Como eu gostaria de poder dizer isso aos irmãos, né? Escolham entre vocês homens cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo. Depois nós vamos falar sobre esta escolha. Quem é que eles escolheram? Que pessoas eram essas, irmãos, que já havia no meio deles? Isso é lindo, é maravilhoso. Evidente que a gente tem que lembrar que esses irmãos já eram judeus, já conheciam a Deus, já viviam com Deus, tinham uma vida já com Deus. Eles simplesmente se dedicaram, se converteram, se tornaram servos, discípulos do Senhor. Isso é muito importante. Agora, é verdade, amados, que nós como líderes, como pastores, precisamos reservar o nosso tempo para a oração e para o ministério da palavra. Eu confesso que, claro, minha vida não tem sido como era no início, quando nós iniciamos. Eu me espelhava em alguns pastores e realmente, irmãos, eu digo isso, talvez pela idade, pelo tempo, mas aqueles que são jovens, você que está começando o ministério, meu irmão, separe um tempo precioso para a palavra e para a oração. Eu me lembro do pastor David Robson. O irmão Robson, ele recebeu um chamado de Deus. Evidente, isso é lindo demais. Ele recebeu um chamado de Deus e então ele foi na serraria onde ele trabalhava e pediu demissão e disse: eu vou me dedicar à igreja, eu vou me dedicar ao trabalho, eu vou cuidar do rebanho. Então ele pediu a conta e foi para a igreja. Chegou na igreja de manhã, não tinha ninguém, né? Você sabe, o povo vai para a igreja 1 vez, 2 vezes por semana, 3 vezes na semana.
Essa é a nossa realidade, infelizmente. E então ele ficou lá olhando e falando: meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? E aí ele pensou o seguinte: bem, como eu trabalhava lá na serraria 8 horas, eu vou me dedicar 8 horas para a oração. Aleluia! E então ele começou a orar, irmãos. Foi para a igreja e ele conta essa experiência de uma forma tão linda. Ele começou a orar e se ajoelhou e orou, e orou, e orou. E depois olhou no relógio, tinha passado 15 minutos. Não sei se você já teve essa experiência de orar, orar, você está com a garganta seca e quando olha no relógio não passou nenhuma hora ainda. E ele foi orando e orando e orando e o tempo não passava, e o tempo não passava. Aí ele foi numa lanchonete na frente, tomou um cafezinho, voltou e seguiu orando, até que Deus o havia batizado com o Espírito Santo e ele descobriu esse segredo de orar em línguas. Oh, coisa maravilhosa! E ele começou a orar em línguas e começou a orar. E o que ele conseguia com isso? Ele dizia: sabe o que eu tinha, o que eu sentia, meus irmãos, depois de orar às vezes 8 horas, eu sentia cansaço e a garganta seca. Eu não sentia nada. E eu digo para vocês, irmãos, eu já tive experiências assim, de orar um dia, 2, e aparentemente não sentir nada. Tirar um tempo de jejum, 3 dias, e orar e não sentir nada, a não ser fome, garganta seca. Aleluia, mas depois, irmãos, depois, que experiência gloriosa, ao subir ao púlpito, ao subir para pregar, então, falando as mesmas palavras que todo mundo sabe, só que quando você fala o nome de Jesus, aquela palavra tem tanto poder, tem tanta graça. Ele começou a ter experiências gloriosas, a ver pessoas sendo curadas na sua pequena igreja, e seu ministério foi avançando. Então, amados, se você tem um chamado de Deus, você tem convicção que tem um chamado de Deus, então, por favor, dedique-se à oração, dedique-se à palavra de Deus, procure ler, procure meditar nesta palavra diariamente, todos os dias. Eu acho isso fantástico, acho isso tão lindo, né? Hoje já tive meu tempo de meditação na palavra, além de ler o Provérbios, estava lendo mais uma vez Ezequiel, além de ver também Atos. Enfim, irmãos, a palavra de Deus é rica para todos nós. Então, por favor, dedique-se à oração e ao ministério da palavra, e você vai ver como a obra vai crescer, como Deus vai agir, e a começar em nós, né? Não fique esperando muito, às vezes você não vai sentir nada, mas você vai ver a diferença no teu ministério, na tua igreja, na tua vida. Assim será, em nome do Senhor Jesus. Amém? Falando nisso, vamos orar. Vamos ter um tempo de oração. Se você puder, feche os teus olhos e vamos falar com Deus, em nome de Jesus. Querido Pai Celestial, em o nome do teu Filho Jesus, eu me lanço aos teus pés nesta manhã e te agradeço, meu Pai, pelo privilégio de poder falar, pelo privilégio de poder ter comunhão contigo. Tu és tão bom, meu Deus, tu és tão precioso. Eu te louvo, meu Pai, porque minha vida está em tuas mãos. Eu te louvo porque o Senhor tem o mundo em tuas mãos. Eu sei, meu Pai, que há um príncipe que governa este mundo, que traz pandemia, que traz tristeza, que traz divisão, que traz morte. É um ladrão que roubou, meu Deus. Eu sei que a tua vontade ainda não é cumprida plenamente aqui, meu Pai. Por isso o Senhor nos pediu para orar, Senhor Jesus, que seja feita a tua vontade na terra como no céu.
nós te pedimos, meu Pai, mas também sabemos que Tu és soberano, que não há ninguém além de Ti e que certamente o Senhor cumprirá o Teu propósito, a Tua vontade, meu Pai. Certamente é só uma questão de tempo e veremos, meu Pai, e veremos, meu Deus querido, mudanças em nome de Jesus. Certamente haverá, meu Pai, um tempo de paz, um tempo de harmonia, um tempo de graça abundante. Senhor, eu oro neste momento por esses que estão sofrendo. Eu oro por esta irmã, meu Deus, por esta esposa viúva, meu Pai, que se encontra desconsolada. Querido Deus, visita, querido Deus, coloca as tuas mãos e dá o consolo. Visita, meu Pai, este filho. Visita, meu Pai querido, esta família, meu Deus, que perdeu seu ente querido. Em o nome de Jesus, visita este irmão amado que sofre, meu Pai, que não consegue respirar, que precisa da ajuda. Ah, meu Pai querido, eu suplico a Ti, vem com as Tuas mãos, meu Pai, livra-nos do mal. Em o nome de Jesus eu te peço, livra-nos do mal, porque Teu, meu Deus, é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória. Em o nome de Jesus eu oro. Em o nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém e amém. Que a bênção do Senhor seja sobre tua vida, em nome do Senhor Jesus.